tudo bem? Eu sou a Adriana do Tarô com os Gatos e hoje na conversa no telhado a gente vai falar sobre um conselho do filósofo Nietzsche que diz: se você ficar olhando muito para o abismo também vai olhar para você, tá? Como é que a gente pode vivenciar esse momento sem medo, sem polaridades e sem nos tornarmos insensíveis com a situação do outro. Um beijo grande, tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Adriana do Tarô com os Gatos. Eu vim aqui para trazer uma mensagem e sempre dessa maneira informal, como um bate-papo, né? Essa mensagem é para mim também. Sobre essa carta aqui, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar ela direitinho, de como caminhar, né? Mover-se adiante sem medo, tá? Ela é uma carta muito bonita. Ela faz parte do tarô das fadas, né? E a gente pode ver aqui as asas de uma borboleta. As borboletas sempre trazem transformações importantes, boas mensagens, boas novas, tá? Por que que eu decidi fazer esse vídeo? Primeiro porque as pessoas, eu tenho percebido muito que as pessoas estão com medo, estão um pouco apreensivas, e é claro, a gente precisa entender a situação que a gente está passando, mas eu nem quero entrar muito nessa situação. E a espiritualidade, então, me pediu que eu pudesse trazer uma mensagem de alento. E é claro que esse alento... Gente, aqui é tudo assim. Os cachorros com os gatos. E que vocês pudessem compreender, e essa carta fala muito sobre isso também, todos nós que estamos aqui nesse momento, nós não estamos nesse momento por acaso. A gente precisa entender uma coisa muito importante. Deus não joga dados, tá? Não existe um acaso caótico. Aquilo que parece um caos, como Jung mesmo já falou, tudo aquilo que parece que é um caos, por trás desse caos existe uma ordem divina, tá? Sendo seguida. E todos nós temos uma missão, pequena ou grande, nesse desenvolvimento, não só por conta do processo reencarnatório, porque nós somos, eu já falei isso, a humanidade, nós somos o presente, aquilo que nós, né, a humanidade do passado. Então nós estamos aqui porque todo esse processo que está acontecendo no mundo tem a ver com processos nossos no passado, tá? Alguns espíritos são espíritos novos aqui, mas muitos de nós, a maioria de nós, somos espíritos que viemos exilados de um outro lugar, onde nós cometemos o mesmo erro do que está acontecendo agora, e nós continuamos com um processo polarizado, de uma guerra principalmente muito interna. Nós somos os anjos caídos. Por isso que é muito importante a gente poder compreender a questão do que é bom, do que é ruim. É claro que como nós vivemos numa quarta dimensão, essas dualidades, elas são até importantes para que a gente tenha compreensão dessa dimensão que a gente vive. Porque a gente escuta muita besteira, né? Não pode ser assim, não pode ser assado, não. Enquanto a gente está nessa quarta dimensão, a gente precisa ter direcionamentos. O que a gente não pode é não querer expandir a consciência, é não entender que existe algo lá na frente, que é isso aqui, tá? Que a gente precisa caminhar sem medo, a gente precisa confiar. Porque a espiritualidade me passou, e eu tirei essa carta
depois que eu recebi essa mensagem, ou seja, teve tudo a ver com essa mensagem. Todo o processo que nós estamos passando não é uma folha que caia sem que seja do conhecimento da fonte criadora. Isso não quer dizer, gente, que as barbaridades que a gente está sofrendo no mundo hoje em dia é vontade de Deus. Vamos esquecer esse tipo de coisa. Isso não é vontade de Deus, é vontade da gente. Mais uma vez, nós temos escolhas. Tá? E a espiritualidade, ela me deu um exemplo muito bonito e sem querer entrar em questões religiosas. É um exemplo de um avatar, porque Jesus foi um avatar, assim como o Buda e como vários outros, né? Que passaram, Krishna, e poderia citar um monte aqui, cada lugar vai ter um mestre, né? Mas ela me deu um exemplo muito bonito, quando o Cristo estava, isso é muito simbólico, mais uma vez, não é questão de sofrimento, é simbólico. Quando o Cristo estava naquele momento crucificado, ele tinha dos dois lados 2 ladrões. Ele não tinha um preto e um branco, ele não tinha um rico e um pobre, ele não tinha um judeu e um muçulmano, ele tinha 2 ladrões. Isso já é muito simbólico. 2 pessoas que eram que tinham seguido uma vida igual, uma vida igual. Eles tinham optado por seguir uma vida igual, de roubar, né? De ir contra a lei. Então veja como isso é muito simbólico. Naquele momento que o Cristo o Cristo representa o caminho do meio, ele não está nem de um lado nem do outro, ele é o caminho do meio, ele é aquele que veio trazer uma boa nova, né? Ou seja, isso aqui. Porque naquele momento se vivia com muita apreensão também, muita apreensão. E ele então veio trazer esse processo. Existe algo além do que nós vivemos aqui. É uma expansão de consciência. E os 2 ali tinham uma escolha. Um escolheu, eu quero, mais uma vez, isso é simbólico, não tem nada a ver com religião. Eu quero estar ao lado deste homem, que aí está um homem bom, um homem justo, que veio ensinar amar seu próximo, amar perdoar, que é muito difícil para mim, para todo mundo. E o outro fez uma outra escolha. Não, eu não tô nem aí. A nossa vida é feita de escolhas. E a gente tende muito a culpar os outros, culpar a Deus. Se a gente tem algo que não é do jeito que a gente queria, a culpa é de Deus. Se não tem, a culpa é de Deus. Inclusive a gente culpa, né? Essa imagem que foi criada, quando não é a culpa de Deus, é a culpa do demônio, né? E mais uma vez, quem é esse demônio? Nós somos a humanidade passada em forma de presente, tá? Então, o que a espiritualidade pediu que eu passasse para vocês é que tenham confiança que todo esse processo que está acontecendo no planeta não é um processo de castigo de Deus. Nós é que vamos fazer uma escolha. Onde nós queremos vibrar? Nós queremos vibrar no medo, nós queremos vibrar na guerra, nós queremos, provocar, incendiar uma situação que já é tão complicada. E o mais importante que a espiritualidade quis mais ou menos mostrar todos nós temos essa missão e procurar essa missão nesse momento de fazer algo bom em todo esse processo do planeta é importante. Mas a gente não precisa olhar só para as guerras lá. Nós temos aqui no nosso país uma situação complicada também. Nas favelas, né? A criminalidade. E
a gente pode fazer um pouquinho dentro das nossas capacidades. Então, esse olhar para frente, sem medo das transformações que estão acontecendo no mundo e que nós estamos sendo chamados para fazer parte dessa transformação. Nós já sabíamos, e eu acho que eu estou falando aqui para espiritualistas, pessoas conscientes, né? Eu não acredito que alguém que não acredite nas coisas que eu estou falando vai estar aqui até agora ouvindo esse vídeo. Até porque, mais uma vez, cada um faz uma escolha. A minha escolha foi olhar para o mundo, não só com a parte material, mas como a espiritualidade veio me mostrando desde que eu tinha 15 anos de idade. E eu aceitei. Eu falei, não, isso tem a ver. Eu acredito em tudo isso. Por quê? Porque é como se eu já tivesse vivenciado tudo isso. Né? E continuo aprendendo. E vou continuar aprendendo depois que eu desencarnar. O que eu quero apenas dizer para vocês é que vocês precisam, nesse momento, buscar dentro de vocês, com muita serenidade, poxa vida, apesar de tudo isso que está acontecendo, como é que eu posso contribuir para ser uma pessoa melhor, ao invés de entrar nessa loucurada toda que está acontecendo? Nós tivemos o exemplo da pandemia, né? Muita gente que não estava nem aí, muita gente que não se preocupou, e a gente sabe o que aconteceu. Nós tivemos o processo político aqui no país, que assim, foi vergonhoso, gente. Eu mesmo tive que, sabe, eu tive que, em 2 momentos, tirar amigos, tirar parentes, porque era uma perturbação. Gente, assim, que vinha justificar horrores, de um lado e do outro. Então, nós estamos passando pelo mesmo momento agora. Eu ontem fiz uma postagem, tá lá no Tarô com os Gatos, né, no Instagram, eu achei muito bonita, que é o Leandro Carnal, aquele filósofo. Eu gosto muito de filosofia, e a filosofia, ela consegue, assim como a religião, fazer um religare, ou seja, de nós mesmos aqui, né, com o que é sagrado também, tá? Sem precisar falar de Deus no sentido só religioso. Eu tô aqui tendo um papo descontraído com vocês, tá? Eu sou uma expert. Eu falo daquilo que eu aprendi com a espiritualidade. E uma coisa que eu também aprendi durante o tempo que eu trabalhei na desobsessão espírita é que a gente precisa ter muito respeito pelo outro lado. Porque nós também já estivemos do outro lado. O que é o outro lado? Né? É um lado que permanece numa escuridão. Porque nós também temos essa escuridão. A diferença entre nós e eles é que a gente decidiu tomar este caminho. Sem medo. Sabendo que existe mais adiante um algo melhor. Que foi aquilo que todos os avatares vieram trazer pra gente. Desapegar de culpas, desapegar como é que, né? Eu não gosto só de falar das questões materiais, porque a gente precisa viver na matéria, mas de prisões materiais. Eu acho que isso é melhor, prisões materiais, porque todos nós temos isso. Então, a gente precisa também ter muito respeito, porque eu vejo as pessoas desdenham de maneira infantil, ou as pessoas ficam pilhadas, entendeu? Com situações, o mundo vai acabar, vai acontecer isso ou aquilo. Gente, a gente não sabe de nada, né? E vamos viver esse momento de maneira lúcida e continuar fazendo um trabalho que a gente faz, mas principalmente olhando para o nosso próximo, olhando
uma visão nova do mundo, porque o mundo vai fazer uma transição e uma mudança extremamente importante. Eu já falei isso, 2024, 2025, 2026, até 2027, começou em 2020, tá? Os astrólogos, o Divaldo Franco já falou sobre isso. Eu estou falando de pessoas sérias que não estão colocando medo, tá? Porque não adianta ficar com medo, gente. Medo do quê? Não adianta, tá? O que mais importante é que você confie naquilo que você tem de melhor para dar nesse momento. Outra coisa que a espiritualidade pediu para dizer, as pessoas que estão conectadas com uma vibração melhor ou querem estar conectadas com uma vibração melhor, vão começar a receber intuições, sonhos de como trabalhar todo esse processo, inclusive de como ser útil. Porque eu não preciso ir lá para o Oriente Médio e ficar naquele processo, sendo que eu tenho questões aqui do lado também que eu preciso ajudar. Isso não quer dizer que eu não vou estar preocupado no sentido de que eu me preocupo com todas as pessoas envolvidas, todos os civis, crianças, famílias, porque a vida de um irmão é uma vida nossa, podia ser a gente lá. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas eu quis trazer essa mensagem porque muitas pessoas estão com medo, tem gente apavorada, e eu não sei se é porque eu tenho conseguido ler as mensagens da espiritualidade para mim. As mensagens estão tão perto que eu não estou com esse medo, eu estou preocupada, eu estou sensibilizada, né? Mas também olho para coisas que estão acontecendo aqui no nosso país e também digo, poxa vida, a gente tem uma espécie de guerra civil acontecendo aqui, a criminalidade muito complicada. Eu só acho que é importante do que a espiritualidade pediu que eu trouxesse para vocês, e eu até esqueci de falar da postagem que eu fiz no Tarô com os Gatos, desculpa, fugi um pouquinho, do Nietzsche, né? Que eu falei do Leandro Carnal, o filósofo, como aqui é um papo descontraído, eu acabei esquecendo. Que quando você olha, o diálogo, né? Zaratustra, gente, eu sempre confundo esse nome. Inclusive tem uma peça de música clássica do Levi Strauss que eu amo, né? Eu postei até no fundo, eu amo. E ele fala mais ou menos assim, que quando você fica olhando muito pro abismo, você cai, o abismo te chama. Gente, isso é muito sério, é isso mesmo. Quando você fica pilhado numa energia, né, de medo, né, de não acreditar, porque o que as pessoas estão querendo meio que passar, gente, é que não existe uma fonte maior por trás de tudo isso, que todo esse processo está acontecendo assim, sabe? Deus esqueceu da gente. Não, gente, não é assim não. Mas nós sabemos que nós estamos num planeta onde essas questões, elas são dessa maneira. Se nós não fôssemos o que nós somos, no sentido de anjos caídos, e vamos entender, mais uma vez estou tendo essa conversa com espiritualistas, né? Quem não for vai estudar. Nós somos os anjos caídos, né? Então, nós estamos aqui passando um processo de dor, mas como os nossos irmãos budistas falam, o sofrimento, ele é opcional. A dor é um aprendizado, e é um aprendizado, gente. E nós vamos ter isso nos próximos anos que virão. Nós estamos aí com Saturno e Plutão. E mais uma vez, não é para dar medo, mas é aquela história que nem um pai e uma mãe, você não tá fazendo dever de casa direito, então agora a gente vai ter que, né, botar regras mais duras. Mas você só vai sofrer se você quiser, porque o filho, né, a filha que segue e consegue dialogar com o pai e a mãe dentro das regras
ele consegue flexibilizar as coisas. Então é mais ou menos isso que a espiritualidade está pedindo da gente, né? Porque a gente, infelizmente, só aprende quando a gente sai da zona de conforto. Eu não gosto muito de dizer que a gente só aprende na dor, não. A gente aprende no amor também, mas é que, gente, quando tudo tá bom, a gente senta no pudim, não é verdade? Eu também faço isso, todo mundo faz isso. Tá? E a vida é uma constante evolução, é isso daqui, é um constante olhar para diante, tá? Os espíritos inclusive falam, depois que você conserta uma situação na sua vida, eles te dão um tempo de tranquilidade, né? Porque é o seu merecimento, mas depois vem um outro desafio, porque senão a gente não evolui, tá? É por isso que isso é constante, e é tão constante que depois que a gente desencarna, a gente continua com o mesmo processo lá. Ninguém fica numa nuvem dormindo, tá? Então, bem, eu só queria dizer isso para vocês. Não fiquem olhando para o abismo. Existe muita coisa aí na internet. Eu não gosto da espiritualidade, nem muito blasé, essa coisa assim, ai, sabe, não está nada acontecendo, não existe. Isso aí também eu acho uma besteira. E também acho um horror as pessoas que ficam colocando medo, inclusive espiritualistas, gente dizendo que o mundo vai acabar, sendo que nós somos espiritualistas, nós sabemos que o mundo não vai acabar, gente, tem um monte de gente profetizando. Tudo o que tinha que ser dito foi dito lá por aqueles profetas maravilhosos, e o próprio Cristo já falou, né? Jesus já tinha dito, nem eu sei, só quem sabe é o meu Pai, né? Ou seja, as autoridades maiores. A minha mentora fala assim, isso é coisa, como é que fala? Da diretoria. Então, qual é o maior objetivo nosso? Ficar vibrando no medo, parar de viver, ou então o contrário, vou fazer tudo que eu quero, vou meter o pé na jaca. É por isso que essas coisas não tem data certa, não tem nada, e assim, ninguém sabe, você vai fazer a sua vida, entendeu? Você tem que vivenciar. Se eu quero algo melhor, eu vou fazer com que essa vibração seja melhor, tá? Então essa mensagem que eu queria deixar, não fiquem com medo, tá? Procurem a melhor maneira que vocês podem se melhorar, ajudar, e confiem, como essa carta diz, né? Que cada passo que você está dando, cada passo que nós estamos dando no planeta, não está sem ser acompanhado, tá? Porque nenhum espírito que está aqui por acaso, nenhum espírito que está aqui está solto ao léu, são escolhas que nós fazemos. Isso é muito importante, tem gente que não gosta disso, mas isso tem a ver com escolhas, sim. O exemplo que foi dado lá dos dois bandidos, eram dois bandidos, eram um preto nem um branco, nem um rico nem um pobre, eram duas pessoas que tinham seguido a mesma vida. Só que naquele momento em que o caminho do meio aparece, um fez a escolha de ir para o caminho do meio, de se melhorar, e o outro continuou do jeito que queria. Então são escolhas, sim. É difícil compreender às vezes a escolha do outro, mas a gente também faz escolhas que de repente para o outro não é bom. Então, não adianta a gente ficar nessa luta. Eu botei nas cartas lá na mensagem do tarô, é uma dança macabra. Porque a questão não é medir forças, a questão é como eu posso sair de um processo de adormecimento da minha consciência, do meu ser, e caminhar para frente nos momentos difíceis e mais críticos. Como eu posso fazer isso? Como eu posso me conectar com a espiritualidade maior para ficar um pouco mais em paz? E como eu posso servir? Porque eu não posso ficar insensível. Os espíritos iluminados, eu estou falando, né, dos ensinamentos deles, porque nós não somos iluminados como eles, mas eles ensinam uma coisa muito importante. Eles têm amor,
que é um sentimento em equilíbrio, mas eles não se desesperam, porque eles entendem esse processo que nós estamos passando. Até porque para você ajudar uma pessoa, você tem que ter equilíbrio. Um médico, você já imaginou um médico que não pode ver sangue? Que não pode ver como é que fala? Um machucado? Como é que uma pessoa dessa vai fazer uma operação? Né? Quando você presta um socorro, você precisa ter equilíbrio. É aquela história, né? Uma vez me ensinaram, aquela história do nadador. Quando você está se afogando e uma pessoa vai pegar você e o nadador continua desesperado, batendo os braços, batendo as pernas, ele acaba afogando outros. Nesse momento, é preciso que a gente pare com esse desespero e entendamos que existe alguém nesse momento que a gente acha que está se afogando, que a gente vai, sabe, que a gente vai afundar de vez, que uma mão invisível dos nossos amigos espirituais, nossos amigos estelares, estão nos rodeando, desde que eles nos tragam vamos dizer assim, né, a terra fixa, a uma sanidade equilibrada, tá? Então não fiquem com medo, é isso que a espiritualidade pediu, não fiquem com medo. E mais uma vez também, você vibra, aquilo que você vibra é aquilo que se atrai para você. Lembre-se, né, do filósofo Nietzsche, que fala, se você fica olhando para o abismo olha para você. Né? Inclusive ele fala lá, olhe lá no que eu postei. E eu achei muito interessante, porque eu tinha postado um vídeo uma vez no Gatinho com a música do Levi Strauss. E como é uma música clássica, eu nunca pensei que uma música clássica tem direitos autorais, até porque uma música clássica para mim já uma coisa de domínio público. E eles tiraram meu vídeo e fizeram aquela pergunta no Instagram: você tem domínio autoral dessa música, para fazer a contestação? E eu fui e escrevi para eles, mas eu não tenho, mas isso é uma música clássica, pelo amor de Deus. Se eu não puder mais botar uma música dessa linda e maravilhosa para as pessoas escutarem, nós estamos perdidos. E eu fui e respondi para eles com uma frase do grande maestro Leonard Bernstein, que eu adoro, sempre adorei, que diz: vamos combater, é mais ou menos isso, vamos combater toda essa violência que existe no mundo com música, com música, com música e com música. E eles aceitaram e botaram meu vídeo de volta. Por quê? Porque é isso que a gente precisa. E a espiritualidade já falou que as artes elevadas, porque tem muita porcaria, né, gente? Inclusive tem muita gente que usa a música para criar conflitos, né? Enganando você, dizendo que usa a música para criar paz, né? Mas não cria, tá? Então, muito cuidado. A espiritualidade já disse que as artes, elas têm essa força de ligar pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes religiões, porque, gente, eu, por exemplo, eu adoro rock. Eu encontro roqueiro lá, sabe, do outro parte do mundo. Eu adoro música clássica, então quantas pessoas mais velhas também não gostam de música clássica, então eu consigo sentar e conversar com uma geração diferente da minha, que às vezes não gosta de rock, mas gosta de música clássica, você entendeu? É mais ou menos isso, é como a pintura. Então, a gente tem que criar pontes, né?
porque nós somos muito fragmentados. Então vamos criar pontes. E eu tenho escutado tanta coisa triste, tão triste, pessoas justificando. E a gente nota que essas pessoas têm lá no fundo um processo de vidas passadas muito complicado com essas questões, tá? Então, por isso que vamos tomar cuidado. A gente está num momento em que é como se o planeta estivesse fazendo uma varredura energética na gente. Então, muito cuidado com o que a gente está querendo, pensando, justificando. É como se o planeta e uma espiritualidade maior estivesse fazendo uma varredura energética. Tá? Então, nós é que escolhemos como é que nós vamos vibrar, como é que a gente quer que essa energia leia o processo da gente. Não é eles que fazem isso. Somos nós que escolhemos, mais uma vez, o caminho do meio, ou a gente vai ficar em polaridades, ou a gente vai ficar defendendo coisas absurdas. E mais uma vez, ninguém aqui é santo. Nem eu, nem vocês, por isso a gente está aqui. Mas lembremos, nós somos aqueles anjos que caíram. Nós queremos continuar caídos, tá? É um processo que nós escolhemos estar aqui. Nós poderíamos estar em um lugar melhor, mas nós escolhemos. Então, vamos parar de culpar Deus, vamos parar de culpar o diabo. A gente vibra, a gente atrai para a vida da gente aquilo que a gente quer, tá bem? Então é isso, fiquem com Deus. Tenham um bom eclipse. Escutem a espiritualidade da maneira que vocês sabem. Algumas pessoas oram, algumas pessoas meditam. Eu faço as duas coisas, tá? E acreditem que todo o processo que nós estamos passando não é um caos. São escolhas que nós fizemos, mas lembre-se da pessoa que está se afogando. Se a gente tranquilizar, se a gente confiar, aquela pessoa que está nos tirando das águas, né, o salva-vidas, né, é um trabalho a dois naquele momento. A única diferença é que aquela pessoa que está me tirando da água para que eu não me afogue é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, capacidade, mas ele precisa que nós tranquilizemos, que nós confiemos, tá bem? É isso, um bom eclipse e um bom final de outubro para todos vocês. Beijo grande.